Uma pesquisa aponta que o uso mais intenso da internet em função da pandemia fez disparar as tentativas de fraudes. Segundo dados da Pura Cybersecurity Intelligence, empresa especializada em segurança digital, em 2020 houve alta de 394% nas ameaças eletrônicas, na comparação com 2019. Dentre os cyberataques que ocorreram neste período estão ataques a sistemas de órgãos do Judiciário e do Governo Federal, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Ministério da Saúde. Um relatório da Chainalysis, empresa que analisa o uso de criptomoedas em transações criminosas, mostra que em 2020 houve um aumento de 311% nos pedidos de resgate por dados sequestrados, e pelo menos 350 milhões de dólares foram pagos a grupos criminosos. O estudo justifica o crescimento de registros por conta do aumento do trabalho remoto, que deixa as redes e sistemas das empresas mais sensíveis aos ataques cibernéticos. Os ataques aos sistemas de órgãos públicos brasileiros provocaram uma verdadeira dor de cabeça. Além da exposição da vulnerabilidade digital, os ataques paralisam o trabalho destes serviços e podem ter provocado vazamentos massivos de dados sigilosos e pessoais. Tentativas de fraudes ao sistema do Ministério da Saúde, inclusive, foram assunto na CPI da Covid do Senado Federal. Em casos extremos, como não foi o do Brasil, cyberataques podem gerar prejuízos bilionários e ameaçar o abastecimento de bens e serviços de um país inteiro. O Direto ao Ponto dessa quinta-feira vai falar sobre o aumento do crime e como que ele funciona. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. O Brasil atualmente ocupa a posição 70 no Índice Global de Cibersegurança da ONU, estando atrás de países menos desenvolvidos como Nigéria, Cazaquistão e Uganda. A pesquisa, elaborada anualmente, mede o nível de comprometimento dos países com a segurança cibernética. Esse comprometimento acontece por meio de políticas públicas e ações estratégicas. Em 2017, no primeiro ano da análise, o Brasil estava na posição 38 do ranking. Em fevereiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que estabeleceu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a ser implementada no país até 2023. Dentre as propostas estão, abre aspas, ampliar a cooperação internacional do Brasil em segurança cibernética, aprimorar o arcabouço legal sobre segurança cibernética e elevar o nível de proteção do governo, fecha aspas. Já em maio deste ano, outra lei visando crimes digitais foi sancionada pelo presidente. Ela ampliou as penas previstas no Código Penal para crimes cometidos por meio de dispositivos eletrônicos. Entre os crimes que a nova legislação torna mais dura estão violação do dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou por meio da internet. A nova pena passou a ser de 1 ano e 4 meses de prisão e multa. Anteriormente, a pena era de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No mês passado, um suposto ataque hacker ao Ministério da Saúde foi assunto na CPI da Covid, que apura ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o hacker teria, entre aspas, roubado o aplicativo Trate Covid, desenvolvido pela pasta e disponibilizado em rede. Após o depoimento de Pazuello, o Ministério da Saúde negou que o hacker teria sido o responsável. Em abril deste ano, um ataque cibernético também gerou uma grande operação de investigação por Polícia Civil e Ministério Público no Rio Grande do Sul. No dia 28 daquele mês, o Tribunal de Justiça do Estado informou que foi alvo de um ataque hacker que tirou seu sistema do ar. Devido ao crime, os serviços foram suspensos naquele dia. Na mesma semana, sites especializados em tecnologia revelaram que os cybercriminosos estariam exigindo o equivalente a 5 milhões de dólares em criptomoedas para fornecer as chaves que podem decodificar o conteúdo criptografado em servidores e também em estações de trabalho da instituição judicial.
As autoridades gaúchas não confirmaram as informações. E para explicar como funcionam esses ataques criminosos, hoje eu recebo o Gustavo Gonçalves, diretor da Escuna, empresa que trabalha há 3 décadas na segurança de informação. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Obrigada pela tua participação. Olá, Brenda, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para esclarecer o teu público a respeito de segurança da informação. Gustavo, diversas pesquisas mostram o aumento de cyberataques durante a pandemia. Como tu vê essa relação e o que explica esse aumento? Essa constatação ela é bastante verdadeira, porque desde março de 2020, inúmeras empresas deixaram, né, que não estavam ainda preparadas para o trabalho remoto, né, para esse modo digital de viver, tiveram que rapidamente se adequar a esse modelo de negócio. E muitas vezes esse tipo de ação, né, ele as questões de segurança da informação acabam sendo deixadas para um segundo momento, e muitas vezes essas ações acabam não sendo tão efetivas. Então isso é um motivo porque esses ataques começaram a crescer tanto, né? Os usuários das empresas começaram a ficar cada vez mais vulneráveis por não estarem mais trabalhando dentro de um ambiente protegido como eles trabalhavam dentro das empresas. Eu queria que tu explicasse quais são os tipos de ataques mais recorrentes, como é que eles funcionam, quais caminhos esses criminosos eles tomam para invadir um sistema. Certo. Basicamente, né, as principais vetores aí de invasão de sistemas são vulnerabilidades, né, que a gente chama. Então, podem ser vulnerabilidades do próprio sistema, um código, né, uma programação do sistema que apresenta alguma falha e essa falha expõe dados armazenados naquele sistema para que um hacker consiga invadir, tomar conta desse sistema e coletar dados, né? Ou falhas de vulnerabilidades de políticas, né, da empresa, como credenciais, né, usuários e senhas com credenciais fracas, né, o que permite com que tais atacantes consigam se apropriar dessas credenciais e entrar nos sistemas como que a gente chama pela porta da frente, né? Porque ele está usando muitas vezes uma credencial válida para fazer acesso legítimo. Uhum. E isso explicaria também o fato de a gente acompanhar agora, durante a pandemia principalmente, muitos ataques a sistemas públicos, prefeituras e outros órgãos. E quais outros fatores podem estar nesse contexto assim desse alvo tão pertinente? Então, veja que quando a gente fala de empresas, quando a gente está falando em iniciativa privada, nós estamos falando que já existe uma certa morosidade das empresas a se adequar a esse novo normal e conseguir seguir provendo uma estrutura para os seus funcionários conseguirem trabalhar de uma maneira segura, né? Antigamente, as pessoas trabalhavam de dentro das empresas, onde existiam várias camadas de proteção de firewalls, de proxies, de IPS e de tantas outras ferramentas que os protegiam dos ataques, né? E, por último, nós tínhamos ali o produto de proteção do endpoint, que era o que a gente chama da última fronteira, né? Se todos esses outros métodos que já serviam para proteger o usuário, por alguma forma o atacante conseguisse burlar esses mecanismos, ainda existia a proteção do endpoint do usuário e dos servidores para protegê-los, né? Hoje, esses sistemas que protegem os endpoints são a primeira e a última fronteira, porque todas as outras barreiras já não estão na frente desses usuários para protegê-los, tá? E quando a gente fala numa iniciativa privada que tem um pouco mais de agilidade para estabelecer novas políticas, implementar novas tecnologias e se preparar melhor,
nós temos no país aqui uma defasagem muito grande, né? O que torna o nosso mercado bastante vulnerável, suscetível a ataques. Quando a gente vai para o cenário do órgão público, né, da empresa, do setor público, o risco ainda é muito maior, porque os processos de compra e de contratações são bem mais morosos, seguem uma regulação muito mais rígida, o que torna o processo deles bem mais lento de acontecer. Então, isso não é de agora, sempre teve essa atenção um pouco deixada de lado, de repente, até pela burocracia, tu dizes? Vamos lá. Nós atendemos aqui bastante na empresa, muitas empresas, né, muitos órgãos do Estado aqui, e felizmente o Estado do Rio Grande do Sul, comparado com outros estados da federação, ele tem uma boa noção da necessidade de alguns investimentos, e vários deles são feitos. Tá? Agora, eu digo estados e alguns municípios. Né? Agora, quando a gente fala numa virada tão brusca como foi em março de 2020, onde do dia para a noite todos os serviços que aquele município ou aquela Secretaria de Estado prestava aos cidadãos de uma maneira física, presencial, e da noite para o dia ele tem que virar digital, muita coisa foi feita para tentar viabilizar a prestação do serviço, mas medidas de segurança foram deixadas em segundo plano para conseguir disponibilizar o serviço. E até isso, quer dizer, já é demorado para se estabelecer novamente o serviço para os cidadãos. O próximo passo, que é estabelecer critérios de segurança, né, vários recursos para proteger esses ambientes, demora um pouco. Só que os atacantes são muito mais ágeis do que isso. E só para a gente ter uma noção, qual tipo de estrago um cyberataque pode causar? Pensando assim, num super ataque, qual é a proporção que isso pode tomar? É bastante grande, né? Hoje, isso é uma coisa que eu acho que a sociedade como um todo está se dando conta que a vida digital nada mais é do que a nossa própria vida real, né? A nossa vida real, ela depende da nossa vida digital. E quando nós falamos num ataque cibernético de grandes proporções, estamos falando em indisponibilidade de serviços. Né? Recentemente, agora, essa semana, ocorreu um ataque cibernético de grandes proporções num grupo de saúde bastante grande, que exames não puderam ser realizados. Provavelmente consultas, cirurgias não puderam ser feitas. Isso é um impacto muito grande para a sociedade. Né? Quando eu falo, por exemplo, num ataque de ransomware que traça dados das empresas, e não estou falando, não vamos falar nem em saúde agora, vamos falar em outro setor da economia, além de indisponibilizar os serviços daquela empresa, ela não poder faturar, ela não poder prestar o serviço que ela vende, né? Muitas vezes esses ataques, esses dados são criptografados para que o atacante consiga fazer um canal de comunicação entre aquele ambiente atacado e o que a gente chama de command control, né? O local de controle do atacante, para que ele receba dados que ele consiga coletar dentro dessa empresa e a partir daí vender esses dados na Deep Web. Então, nós estamos falando em vazamento de dados, nós estamos falando em pagamento de resgate, nós estamos falando em cessão de serviço, né, e consequentemente faturamento da empresa. Então as consequências são enormes, né, multas, né, nós temos agora no país uma lei geral de proteção de dados que, se for comprovado a negligência da empresa quanto à proteção dos dados pessoais que eles armazenam, e esses dados forem vazados, essa empresa será multada. E a multa é bastante pesada. Esses ataques maiores, eles geralmente vêm acompanhados de um pedido de recompensa, né, Gustavo? Eu queria que tu explicasse como funciona isso, se são ataques mais
maiores? Tem algum perfil assim mais padrão mesmo? Sim, esses ataques, né, os ataques usando essa técnica com ransomwares, né, eles começaram a acontecer já fazem alguns anos, muito focados no varejo, né, no usuário doméstico, no usuário comum. Né, criptografavam dados de uma pessoa, ela já recebia ali uma informação de pedido de resgate para ter acesso aos dados, porque provavelmente a pessoa não tinha backup das informações que ali estavam. E a partir desse pedido de resgate, a pessoa acabava cedendo, pagando o resgate em bitcoins, né, que é uma moeda não rastreável, e a partir daí o atacante liberava uma chave de decriptografia, que a gente chama, para que os dados fossem decriptados e ela tivesse novamente acesso a essas informações. Tá? Esses ataques, eles evoluíram e atualmente vamos lá, voltando para o usuário normal, usuário doméstico, eles eram ataques que a gente chama aleatórios. Eles não miravam na pessoa A ou na pessoa B. Eles achavam alguém disponível para ser atacado. Tá? Atualmente, esses ataques que a gente tem acompanhado, né, a Colonial Pipeline, o próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado, agora recentemente o Grupo Fleury e JBS e tantos outros, são ataques direcionados. Normalmente os atacantes eles exploram essas vulnerabilidades que eu te comentei, né, vulnerabilidades de sistemas ou vulnerabilidades de acesso, invadem os ambientes, monitoram os ambientes para entender, né, como funciona a rede daquela empresa e organizam um ataque para que, em um dado momento, eles consigam fazer a criptografia de um número muito impactante de máquinas e aí sim ter todo o poder de negociação para conseguir um resgate e, muitas vezes, se a empresa não teve agilidade suficiente para cortar os canais de comunicação com a rua, extrair dados sensíveis. Certo. E queria que tu falasse um pouco também sobre como uma empresa ou um órgão público pode se prevenir desses ataques e se é possível garantir hoje que um sistema esteja 100% seguro. Brenda, quanto a um sistema 100% seguro, eu brinco que um sistema 100% seguro é um sistema que não é usado. Né? É usado por pouquíssimas pessoas. Se ele é usado por pouquíssimas pessoas, ele não tem popularidade, consequentemente nenhum atacante vai ter interesse de gastar tempo explorando vulnerabilidades nesse sistema. Então isso não existe. Tá? Agora, a gente pode mitigar riscos, né? Diminuir bastante a nossa superfície de ataque, elevar a postura de segurança dentro de cada empresa e até as pessoas mesmo, para que você ou sua empresa não sejam o alvo, o target. Né? O atacante tem uma oferta abundante de empresas vulneráveis, né? De órgãos públicos vulneráveis para explorar. Se eu tomo ações, medidas básicas de implementar uma boa política de gestão de vulnerabilidades, usar algumas soluções básicas de proteção, tomar muito cuidado com as minhas credenciais, né, meus usuários privilegiados, estabelecer uma política de múltiplo fator de autenticação e monitorar o meu ambiente, né, para eu saber realmente o que está acontecendo no meu ambiente diariamente, eu me torno um alvo um pouco mais difícil. Se eu me torno um alvo um pouco mais difícil, o atacante vai escolher o do lado, que é muito mais fácil. Tá? Enquanto eu estava te comentando aqui sobre monitoração, nós já participamos de algumas respostas a incidentes, de ataques desse tipo que nós estamos comentando aqui de ransomware com empresas. E muitas vezes é frustrante ver que as ferramentas de segurança que o cliente já tinha implementado na empresa, né, que a empresa já usava, elas alertaram sobre a ameaça, elas geraram, né, informações, alertas,
mas ninguém viu, ninguém teve tempo para, como não existiam pessoas especializadas, como não tinham pessoas com foco nisso, as empresas simplesmente ignoraram esses alertas e, consequentemente, foram atacadas. No início da nossa conversa, a gente falou sobre como o tema de segurança cibernética é visto aqui no país, e eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso, como tu enxerga a legislação, as políticas sobre o tema. A gente também falou, né, do aumento da pena para esses crimes, e se tu vê também um maior interesse pelo assunto a partir desse período que a gente vive, né, com mais ocorrências, se a gente vai ter um maior interesse, de repente, pensar mais em políticas. Como é que tu vê todo esse cenário hoje? Tá. Bom, recentemente nós tivemos faz muito tempo a aprovação e a homologação de uma nova lei para a proteção de dados pessoais. Tá? Isso foi um passo bastante importante para esse cenário de segurança cibernética, porque ele regulamenta, né, e ele exige que as empresas tenham um pouco mais de cuidado. Eu digo empresas, órgãos públicos, empresas, o que for, né, privadas, públicas, tenham mais cuidado com os dados de seus consumidores e colaboradores, tá? Seus clientes e colaboradores. E, no caso das empresas públicas, dos cidadãos, né, que elas detêm esses dados dessas pessoas. E isso com punições bastante severas, né, como eu te comentei, caso seja diagnosticado que o vazamento de dados foi consequência de uma negligência, né, de uma falta de perícia, né, de algo, da não adoção de melhores práticas aí de proteção. Tá? Esse assunto ele tem ganhado bastante relevância nos últimos tempos. Né? A prova disso é que as mídias tradicionais cada vez mais têm vinculado tema, né? Antigamente, a nossa empresa já está trabalhando nesse ramo há 33 anos. E não fazem muitos anos que nós víamos notícias sobre ataques e tal, vinculados em mídias mais específicas, né, do meio. E hoje é cada vez mais comum a gente ver, né, grandes mídias falando sobre o tema, assim como vocês. E uma coisa que me chamou a atenção no ano passado, que foi um dado que me chamou muito a atenção, uma pesquisa da PwC, que é uma grande consultoria internacional, fez uma pesquisa com CEOs, né, com presidentes de empresas em todo o mundo. Tá? E no ano de 2020, as preocupações, as ameaças para um CEO, né, de uma companhia, para o presidente de uma companhia, e a ameaça pode ser ameaças econômicas, qualquer tipo de ameaça, qualquer risco que a empresa possa estar suscetível. Tá? Ameaças cibernéticas, na pesquisa de 2020, só perdeu para calamidades sanitárias, pandemias. Então assim, o tema tem ganhado muita relevância nos últimos tempos nas diretorias de grandes empresas, saiu da área simplesmente de uma divisão que ficava dentro da área de TI, e esse assunto subiu para os conselhos das empresas para serem discutidos. Tá? Porque quando a gente estabelece uma relação com uma empresa, né, nós como consumidores, a confiança é um fator muito importante para fazer que a gente volte a consumir naquela empresa, que a gente estabeleça uma relação de longo prazo entre consumidor e fornecedor. Né? E ter seus dados vazados, ter os sistemas da empresa indisponibilizados por ataques como esses, pode muito bem manchar bastante a reputação dessas empresas e, consequentemente, a confiança dos seus consumidores com ela. E isso põe a perder muita coisa, né, dentro da companhia. Certo, Gustavo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço, Brenda.
O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alif Alencar. Até a próxima!